Olá, no Câmara Repórter de hoje, a gente vai reconstruir os últimos dias de março e os primeiros de abril de 1964. No documentário Uma Semana em 64, produzido pela TV Senado, João Vicente, filho de Jango, relembra as horas que antecedeu o golpe militar há 55 anos. (9 de fevereiro de 1964, em pleno domingo de carnaval, morreu Ari Barroso, no mesmo dia em que a escola de samba Império Serrano homenageou o compositor mineiro que cantou o Brasil para o mundo. Alegria e tristeza, choque de emoções que o Brasil vivia também em outros campos, na economia, na política, na sociedade. O clima era completamente conturbado, porque há meses já que o Brasil estava dividido de alto a baixo. Em crise e um momento de radicalização política e ideológica muito grande, seguindo, na verdade, o que acontecia em toda a América Latina. Inflação de 75%, conflitos no campo, greves, manifestações sindicais e estudantis, luta anticomunista, calorosos debates políticos. Foram assim os 40 dias que antecederam a histórica Semana Santa de 64. Golpes não eram novidade na política brasileira. De 45 a 64 foram várias tentativas. João Goulart enfrentou resistências desde o início. Para tomar posse após a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente teve que aceitar o parlamentarismo e dividir o comando com o primeiro-ministro nomeado pelo Congresso. Só após 2 anos, Jango reconquistou o poder por meio de um plebiscito em janeiro de 63. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Compareça dia 6 e marque não. Não. O país assistia a discursos e episódios cada vez mais extremistas. Era uma luta radicalizada dos dois lados, da esquerda e da direita, né? O governo do João Goulart foi um governo muito perturbado. Não pôde administrar praticamente. Entre os militares, a gota d'água para apoiar o golpe foram revoltas nas Forças Armadas. Em setembro de 63, sargentos se rebelaram pelo direito de serem eleitos. Tomaram prédios públicos. Em Brasília, cercaram o Congresso, mas acabaram anistiados pelo presidente João Goulart. Quando ele propôs, então, a reforma nas Forças Armadas, quer dizer, dar aos sargentos o direito de voto, o direito de manifestação, coisa que os oficiais não admitiam, então, nessa hora, ele perdeu totalmente o controle. Jango pediu ao Congresso autorização para governar em estado de sítio. O estado de sítio significa a suspensão das garantias regulares, as garantias constitucionais regulares, e amplia o poder do executivo. Isso tudo ajuda a construir um caldo de cultura desfavorável à própria democracia e a ampliação da desconfiança recíproca entre esquerda e direita. Mas sem apoio, o presidente retirou o projeto e buscou o respaldo sindical e popular. No comício de 13 de março de 64, anunciou as reformas de base para 250 mil pessoas na Central do Brasil. O governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Foram propostas concretas, eu diria arrojadas, no sentido de que ia na contramão do que pensava o Congresso e do que pensavam as forças reacionárias que tinham uma maior expressão no Brasil. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla,
pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros. Quis fazer tudo de uma vez só. E aí se arrebentou porque a maioria do país, da classe média, das elites, o país não quis aquela modificação tão rápida, tão violenta. Pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Eram reformas num país atrasado do ponto de vista social. Se você imaginar o que era o campo naquela época, você se envergonha. Não eram cidadãos, eram párias, eram pessoas esmagadas pelos grandes proprietários. Então o projeto de uma reforma agrária não tinha só um problema de ordem econômica que se pretendia, havia um problema de ordem social imediata. Isso é revolucionário? Não, isso é dar chance para que o povo cresça como cidadão. Isso é democracia, isso não é revolução. Os discursos inflamados no Rio de Janeiro ecoaram aqui em Brasília. 2 dias após o comício, Jango cobrou do parlamento as mudanças na Constituição. Desta vez, durante a abertura dos trabalhos legislativos. Na mensagem enviada ao Congresso, o presidente voltou a defender as reformas política, bancária, universitária e a mais polêmica delas, a reforma agrária. É, pois, com mais alto apreço que me dirijo ao Congresso Nacional, a fim de pedir-lhe o exame desapaixonado das diretrizes aqui formuladas, para as modificações do texto constitucional, visando a consecução pacífica e democrática da reforma de base. Para a oposição, Jango queria impor as reformas ao Congresso e implantar uma ditadura no Brasil. Não estamos dispostos, senhor presidente, a deixar que as instituições republicanas sejam envolvidas no maremoto da demagogia e da sedição. A defesa coube a Tancredo Neves, que havia sido primeiro-ministro de Jango durante o parlamentarismo e, em 64, era o líder da maioria. O que faz Sua Excelência é sugerir modificações e, todas as vezes que o faz, submete a sua sugestão à alta sabedoria e à alta soberania do Congresso Nacional. O presidente do Congresso, senador Moura Andrade, deixou clara a tensão entre os poderes legislativo e executivo e mandou um recado explícito para João Goulart. Para a desordem, para o desrespeito aos princípios mais puros e mais válidos do regime, ninguém poderá contar conosco. Estamos decididos a interromper as causas de tantas incompreensões na vida brasileira, entre elas, a marcha do comunismo. 2 semanas depois, Moura Andrade divulgaria um manifesto para romper com o governo e pedir a intervenção das Forças Armadas. A oposição no Congresso era ruidosa, queria o impeachment de João Goulart. Já não resta mais dúvida alguma que chegamos à hora das definições neste país. O chefe de governo evidencia estar disposto até mesmo a chegar à comunização do Brasil, para que aqueles propósitos que perseguem com indiscutível tenacidade encontrem possibilidade de êxito. A maioria parlamentar era predominantemente atrasada do ponto de vista social. E ou refletia diretamente os interesses dos grandes latifundiários, ou eles próprios eram também latifundiários. A turbulência política e o medo das reformas aumentaram um grupo de apoiadores do golpe. Empresários, industriais, políticos, profissionais liberais, parte da igreja e a nascente classe média. Grupo que saiu às ruas de várias cidades brasileiras nas marchas da família com Deus pela liberdade. Em São Paulo, no dia 19 de março, 500 mil pessoas participaram do protesto contra as reformas que elas consideravam comunistas. Nos dias que antecederam ao 31 de março, era muito comum nas cidades brasileiras, das maiores até as menores, as aulas serem suspensas nas escolas, os alunos, as crianças serem levadas para as igrejas e, junto com as suas professoras, rezar o terço. E a cada conjunto de 10 Ave-Marias e um Pai Nosso intercalavam com a seguinte exortação: Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, livrai-nos do comunismo. Era esse o ambiente que se vivia no Brasil naquele momento. A imprensa, com exceção do jornal Última Hora,
também passou a atacar o governo. A elite brasileira, que tinha o domínio do rádio, do jornal, da televisão, as grandes vozes troantes no Congresso Nacional, eram ultraconservadores. Os sindicatos trabalhistas e a União Nacional dos Estudantes defendiam o governo e as reformas. O fotógrafo paulista Jorge Bodansky relembra as utopias de 64, quando estudava na Universidade de Brasília. Era um clima fantástico de euforia. Eu não conseguia imaginar que pessoas pudessem ser contra isso, né? Para mim, o Brasil caminhava nesse sentido, né? Para construir uma nação livre, independente e igualitária, né? A semana do golpe começou com um quórum baixo no Congresso. De 470 parlamentares, apenas 169 estavam em Brasília. Naquele dia 30 de março, a defesa de Jango foi tímida, limitada a meia dúzia de oradores. Aqui na Câmara, o mais empenhado era Doutel de Andrade, líder do PTB, partido do presidente. A oposição, irritadíssima, furibunda, levanta aqui a inveja contra o senhor presidente da República. Faço uma advertência para que não tenham a coragem de botar a cabeça de fora, porque será decepada. A ameaça não surtiu efeito. Deputados e senadores de oposição incitavam as Forças Armadas. Que autoridade tem o senhor presidente da República para pretender, agora, que as Forças Armadas o sustentem no poder, quando ele pretendeu destruir-lhes a estrutura? E da tribuna, os discursos já insinuavam o que estava por vir. Se as Forças Armadas quiserem cumprir seu dever constitucional, nós cumpriremos o nosso, fazendo aquilo que está no nosso alcance. Na noite daquela segunda-feira, em Minas Gerais, a conspiração foi a público. O general Carlos Guedes admitiu que os militares tramavam um golpe. Foi numa entrevista ao jornalista Fábio Martins, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Chegou a falar que ia depor o presidente João Goulart, o governo constituído. Bom, a cidade estava já sendo tomada nos postos de gasolina, o ambiente era muito tenso. Carlos Guedes e outros comandantes militares estavam indignados com a revolta dos fuzileiros navais. Os marinheiros exigiam direitos como a liberdade de se organizar e de casar sem pedir permissão para os superiores. Era uma subversão de tal ordem, diz ele, que verem marinheiros revoltados contra o governo fazer um verdadeiro carnaval na Semana Santa, e que o Exército tinha compromisso com a ordem, com a disciplina, e lugar de política não é no Exército, não é no quartel. Mas o que levou as tropas mineiras a iniciarem o movimento foram as palavras de Jango na noite de 30 de março. Enganam-se redondamente aqueles que imaginam que as forças da reação serão capazes de destruir o mandato que é do povo brasileiro. O discurso a militares de baixa patente no Automóvel Clube do Rio de Janeiro foi o último de Jango como presidente do Brasil. No dia 31 de março de 64, o golpe era iminente, mas ainda não tinha data marcada. Já havia a conspiração para derrubarem o João Goulart, mas os revoltosos, os golpistas, ainda se achavam fracos. Uma semana antes eu tinha certeza que o golpe viria, a questão de ser amanhã ou depois. Foi daqui de Minas Gerais que as tropas dos generais Carlos Luiz Guedes e Olímpio Mourão Filho partiram em direção ao Rio de Janeiro. Eles queriam depor o presidente João Goulart e, como não houve resistência do governador mineiro Magalhães Pinto, Minas Gerais foi considerado o primeiro estado rebelde. O Magalhães Pinto, ele esperava vir a ser presidente da República, herdeiro da história. Era, digamos assim, um operador
não é? Com uma categoria, digamos assim, muito consolidada em toda a burguesia brasileira, era um grande banqueiro, etc. O general Mourão Filho, que iniciou tudo a partir da 4ª Região em Juiz de Fora, nunca foi visto e nunca foi aceito como membro da elite golpista, mesmo dentro do Exército. Tanto que não participou de nada depois. João Goulart estava no Rio, no Palácio das Laranjeiras. A residência do presidente na antiga capital da República foi protegida por tanques do Exército. A 1 quilômetro dali estava seu maior inimigo político. O governador Carlos Lacerda montou barricadas com caminhões de lixo no Palácio da Guanabara. O Palácio Guanabara está sendo atacado pelos comunistas na sua loucura criminosa. Esperava o ataque de tropas fiéis a Jango, comandadas pelo almirante Aragão. Almirante Aragão, assassino monstruoso, incestuoso miserável. Almirante Aragão, não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver. Em 31 de março, a cidade do Rio estava deserta. Greve geral. Isolado, Jango buscou apoio entre os comandantes militares. Tentou prender o general Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército e um dos articuladores do golpe. Enviou tropas em direção a Minas para conter os rebeldes. Essas tropas se diluem, aderem ao Mourão e descem todos a Rio Petrópolis contra o João Goulart. O governo foi caindo feito um castelo de cartas. O movimento das tropas mineiras não gerou reações apenas dentro do Brasil. Nos Estados Unidos, o governo iniciou a Operação Brother Sun, o deslocamento da Marinha Americana do Caribe para o litoral brasileiro. Os golpistas tinham o apoio militar e financeiro dos norte-americanos, informação negada na época e só confirmada após o fim da ditadura, em documentos e gravações liberadas pela Casa Branca. Go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. A frota não chegaria a tempo do golpe, mas serviria para intimidar a resistência. A conversa de Lyndon Johnson com assessores traz outra revelação. O presidente americano sabia que o impeachment do colega brasileiro estava sendo articulado no Congresso. In the meantime, they have drafted an impeachment in congressional circles of Goulart. Os reis do golpe foram os americanos. Não percam tempo imaginando que foi um confronto nacional. Houve o confronto nacional. Mas quem cria o golpe são os Estados Unidos no centro da Guerra Fria. Os Estados Unidos manipularam tudo, criaram a conspiração, estavam prontos para invadir, inclusive, o país à mão armada, como hoje está provado. Com o golpe em andamento, a oposição no Congresso passou a defender abertamente a interferência militar. O arquivo da Câmara guarda em discos de vinil os embates daquela terça-feira. As gravações revelam o clima de tensão que dominava o país. Não está mais na hora da retórica, nem da filigrana, agora está na hora de brigar. Se Vossa Excelência querem brigar, já começou. Chega de conversa, chega de desafio, então vai ser na marra. E daí? Agora é na marra. Francisco Julião, líder das ligas camponesas em Pernambuco, elevou ainda mais o tom. O deputado disse que o povo estava de prontidão para revidar aos militares. Nós já podemos dispor de 500 mil camponeses para responder aos gorilas como os gorilas quiserem. Na lei, como nós desejamos. Na marra, se eles também quiserem. No Senado, o líder do PTB desafiava. O que aconteceu com Getúlio Vargas e com Jânio Quadros não iria se repetir com Jango. Não pensem eles nunca que haverá renúncia, que haverá suicídio, que haverá passividade por parte do governo. Esses homens que há muitos anos pensam no golpe, tramam o golpe, desta vez vão demonstrar se têm coragem de fato para a luta, porque nós vamos pagar para ver. Para o líder da oposição no Senado, quem tramava um golpe era João Goulart. Ninguém tem dúvida, pelos atos praticados em Brasília, de que o presidente não pretende outra coisa senão se fazer ditador no país, utilizando as Forças Armadas no seu objetivo disfarçado.
A noite de 31 de março avançava. Deputados faziam as contas de quantos estados apoiavam os militares de Minas Gerais. O governador de Goiás acaba de afirmar que com as mesmas armas com que ele defendeu a posse do senhor João Goulart, hoje ele defende a Constituição do Brasil. Os governistas ainda acreditavam na resistência, com o apoio das centrais sindicais. Tentem contra a democracia e os trabalhadores hão de parar, porto por porto, navio por navio, fábrica por fábrica. E as greves vão também para o campo. E contavam com a força de militares fiéis ao presidente. A Rádio Nacional acaba de divulgar uma declaração oficial de Sua Excelência, o senhor general Amaury Crua, declarando-se fiel ao governo federal e à legalidade. Mas a reação não se confirmou. Se ele, o presidente João Goulart, decretasse ilegal o Comando Geral dos Trabalhadores, que era a grande central sindical da época, e perseguisse os comunistas, né, ele, Amaury Crua, garantiria João Goulart na presidência da República. E o Goulart nega, porque se ele aceitasse isso, ele seria um homem tutelado pelas Forças Armadas. Amaury Crua, que era amigo de Jango e havia sido ministro da Guerra, aderiu ao golpe poucas horas depois. A oposição ironizava o isolamento dos governistas. Pediram o povo nas ruas e o povo está nas ruas. O povo sim, não o povo mastigado como chiclete na boca dos demagogos, mas o povo que sofre, o povo que é esmagado. Passava da meia-noite. Lá fora, as tropas golpistas e legalistas não trocaram um tiro. No plenário, deflagrou uma guerra retórica e o governista Doutel de Andrade calou o opositor Arnaldo Cerdeira. Quero apenas lembrar a Vossa Excelência que passada meia-noite já é 1º de abril. É isso que eu ia dizer! Vossa Excelência vai nos dar um 1º de abril. Vossas Excelências tentaram passar o 1º de abril com uma antecipação de 24 horas. Mas o golpe não era de mentira. Brasília teve as comunicações cortadas. A capital estava sitiada. O aeroporto está fechado. As estradas que dão acesso a Belo Horizonte e Goiânia já estão tomadas por forças do Exército. Pelo país, rádios e jornais foram invadidos por militares. Momentos que ficaram na memória de quem acompanhava a agitação daquela noite. Muita tristeza e apreensão. Sabia que isso aí, o futuro era Deus pertence, né? Ninguém podia imaginar o que ia haver no Brasil. E o país mergulhou numa madrugada de incertezas. Esta noite, para mim, não é ainda a grande noite que o Brasil espera. Não é ainda a grande noite que o povo pede. Porque a noite que o povo pede é a noite da sua redenção. E esta não é ainda a noite da redenção das massas espoliadas do Brasil. Nós estamos esperando que essa noite chegue. O segundo exército manter-se-á fiel à Constituição e tudo fará no sentido da manutenção dos poderes constituídos, da ordem e da tranquilidade. O Exército dormiu janguista no dia 31 de março e acordou revolucionário no 1º de abril. A frase do general Cordeiro de Farias traduz a rápida adesão dos militares do Rio e de São Paulo ao movimento golpista. O movimento se torna-se definido do lado dos golpistas no dia 1º. E é aí que essas tropas aderem, quer dizer, passam para o lado do Mourão, e Mourão então está descendo para o Rio de Janeiro, continua descendo para Guanabara com tropas profissionalizadas. Sem condições de reagir no Rio de Janeiro, o presidente João Goulart embarcou para Brasília ao meio-dia. Na capital federal, movimento intenso no Congresso. Brasília. Em manifesto à nação, o presidente do Congresso Nacional conclama o povo a reunir-se em torno das Forças Armadas no respeito à Constituição. 13h, os presidentes do Senado e da Câmara recebem aqui no Congresso o chefe do Supremo Tribunal Federal e o arcebispo de Brasília. Juntos, Legislativo, Judiciário e Igreja Católica fazem um apelo ao comandante da 11ª Região Militar, o general Nicolau Fico.
Diante da iminência da perturbação da ordem na capital da República e cabendo às Forças Armadas assegurar o livre funcionamento desses poderes, solicitamos todas as providências capazes de proteger a população de Brasília e garantir a tranquilidade das famílias. O general prometeu manter a ordem em Brasília. Foi a senha para a oposição cobrar a presença de João Goulart. Está aqui, está no Rio, ou onde está? Ou que paradeiro tem Sua Excelência, que lançou o povo na rua para depois sumir ele próprio da rua? O mesmo deputado ironizava a ausência de Tancredo Neves. Aqui não apareceu ainda o líder do governo. Se existe governo e se ainda há líder. No dia anterior, Tancredo já havia se defendido desse tipo de ataque. Mais do que nunca, o meu destino está indiscutivelmente vinculado ao do presidente João Goulart, para a vitória e para a derrota. Os que me conhecem a formação e os sentimentos jamais me fariam a injustiça de supor-me capaz de uma deserção no fragor da luta. O Câmara Repórter vai fazer uma pequena pausa, mas não sai daí porque a gente volta já já.